Estamos de volta ao vivo aqui no seu jornal BH News e, como de costume, no segundo bloco a gente sempre traz um assunto aí de repercussão na sociedade, algum assunto de interesse público. Agora, aqui no segundo bloco chegou esse momento, vamos falar sobre fertilização. Fertilização in vitro é um dos tratamentos da reprodução assistida mais indicados para homens e mulheres que enfrentam problemas de fertilidade. Entretanto, o que é esperança para muitos parece aí um desejo distante para outras pessoas. Isso porque muitas vezes os custos de uma reprodução assistida às vezes não são compatíveis com o orçamento do casal e apesar de o SUS disponibilizar às vezes aí o procedimento, mas tem a questão da fila para o atendimento que pode demorar muitos anos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, inclusive derrubar aqui alguns mitos, nós recebemos aqui com muita honra em nossos estúdios o Dr. João Pedro Caetano, que é especialista em reprodução assistida. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Uma honra sempre recebê-lo aqui em nosso jornal. Bom, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa a partir de uma curiosidade, que é uma curiosidade minha, mas eu acredito que eu possa compartilhá-la aqui com os nossos telespectadores. Tem mudado o perfil da idade, para se pensar aí em ter filhos no Brasil nos últimos anos. Eu acho que talvez isso possa ter um impacto no período fértil, tanto de homens quanto mulheres. Como é que fica essa comparação? Como é que era antes ou como é que está esse comportamento hoje? Que é, inclusive, nem só uma questão de física, doutor, de saúde, mas é uma questão social, de comportamento, Perfeito. Acho que a pergunta é excelente, porque a gente tem que tentar entender que a sociedade moderna, a sociedade ocidental, num determinado extrato social, decidiu, por várias razões, principalmente depois da revolução sexual, do uso da pílula na década de 60 e 70, assumir outros papéis. Então, hoje, a mulher tem um outro papel social, ela quer, obviamente, ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, ela quer realmente ter sua independência financeira, sua independência intelectual, estudar, pós-graduação. E aí está havendo um grande problema, porque para que faça tudo isso, ela tem que retardar a maternidade. E aqui é muito importante dizer que a natureza ela fez com que a mulher nascesse com todos os óvulos que são perdidos ao longo da vida, independente da vontade da mulher, nos mamíferos em geral. E no homem não, o homem produz espermatozoide a cada 72 dias, a cada 90 dias, então o homem, independente da sua idade, tem o espermatozoide mais antigo com 90 dias. Então o que está acontecendo? Esse fato de retardar, principalmente para depois dos 30, 35 anos, a primeira gravidez, faz com que a chance de ter dificuldade para engravidar para aquela mulher seja maior do que se ela tivesse tomado a decisão de engravidar antes dos 30 anos. Então, a biologia não mudou. Por mais que o hábito social, antropológico tenha mudado da mulher, biologicamente os óvulos envelhecem com o passar da idade. Então, está havendo uma questão muito ambígua, muito difícil para a mulher. Ao mesmo tempo que ela avança, alcança várias etapas que eram do homem, isso é bem-vindo, não tenha dúvida disso, ela também está carregando mais fardo. Primeiro, não é que toda mulher não vai engravidar ou vai ter grande dificuldade depois dos 35, mas o número daquelas que vão ter dificuldade é maior. É importante deixar claro isso, não é que quem tem mais do que 35 não vai engravidar, mas vai ter mais dificuldade. E aí, imagino que a gente ainda possa somar a questão também emocional envolvida, porque vamos imaginar que uma mulher de 25 anos queira engravidar e comece ali um processo para engravidar. O tempo de frustração dela, ele pode ser dissolvido em mais tempo, porque ela pode fazer 26, 27, 28. Eu imagino que as mulheres depois de 35, elas já começam a contar quanto tempo eu ainda tenho, A pressão para engravidar, quer dizer, o tempo está contra, entre aspas, assim. Então, essa pressão emocional, essa angústia, ela pode ser maior, sim. E isso pode impactar, e é importante frisar, porque é um mito. Estar estressado ou angustiada não aumenta a infertilidade, não aumenta a dificuldade,
mas aumenta o mal-estar entre o casal, diminui a libido, diminui a frequência sexual, podendo impactar nisso. Mas assim, não é porque a pessoa está mais estressada que ela é menos fértil. Isso é um mito que a gente tem que tirar. Né? As pessoas podem estar felizes, infelizes, estressadas. E a produção dela é a mesma. Desde que ela tenha ciclos menstruais regulares, vida sexual ativa, tudo acontece. Tá? Uma pergunta, por exemplo, nessa coisa de tardar esse processo, a gente vê que tem mulheres, por exemplo, que congelam o óvulo, que é uma garantia talvez que ela tenha. Isso é seguro do ponto de vista de se conseguir engravidar? Por exemplo, uma mulher de 30 anos, ela pode congelar com 30 para retomar esse processo com 35 com segurança? Esse é um dos procedimentos que a reprodução assistida através da fertilização in vitro congelamento de óvulo tem trazido. Na verdade, se a mulher tem a possibilidade, seja emocional, financeira, de congelar óvulos, é uma excelente ferramenta. Mas ter óvulos congelados não significa que aqueles óvulos vão virar gravidez. É uma possibilidade, eu costumo dizer no bom sentido, que é um seguro biológico. Quanto mais novos são os óvulos, e a gente precisa ter sempre uma quantidade maior, entre 20 a 30 óvulos congelados, principalmente abaixo dos 34 anos, para que esses óvulos tenham a possibilidade de virar um bebê em casa, um parto. Mas não é uma garantia. É um seguro biológico no bom sentido, que a paciente vai tentar engravidar mais velha, ou depois dos 35, com os próprios óvulos, sem problema nenhum. Se ela não conseguir ou tiver dificuldade, ela tem uma reserva técnica daqueles óvulos. E aqui é muito importante deixar para o ouvinte que o ideal de se congelar óvulos é abaixo dos 34, 35. Eu costumo muito falar em congresso, em conversas, mesmo no consultório, a mulher tem que começar a pensar congelar óvulo aos 28, 29. Por quê? Porque ela vai demorar 2, 3, 4 anos para entender que ela precisa. E se ela começou a pensar um pouco antes, ela nos procura com 31, 32, eventualmente 33. O que eu tenho visto hoje é que as mulheres estão acordando para essa situação um pouco mais tarde, principalmente depois dos 35, 37. Não é que essas mulheres, ao congelarem óvulos, não vão ter chance de engravidar, mas as chances são bem menores que se elas estivessem congeladas abaixo dos 34, 35. Só a gente voltar um pouco na introdução desse assunto, vamos imaginar que tem um casal nos assistindo e o casal tem a pretensão de ter filhos. Qual é o momento que um casal pode identificar que ele precisa de uma intervenção naquele processo? Por exemplo, a mulher não toma nenhum remédio, não toma pílula e tal, e não há nenhum método preventivo, e aí não se engravida. Quanto tempo dessa tentativa pode indicar que se deve procurar uma ajuda? Excelente, isso é importante. Até os 35 anos, né, desde que a mulher tenha ciclos menstruais regulares, né, nenhum indício de algum problema, ela deve esperar 12 meses pelo menos de vida sexual ativa. Deixa eu só esclarecer uma coisa com relação ao ciclo menstrual normal, porque às vezes tem casos de a mulher trocar a pílula, né, o anticoncepcional, ou ela esquecer de tomar. Então a gente ouve dizer que às vezes isso pode causar um atraso, uma desestabilidade no ciclo menstrual. Essa mulher, ela é considerada uma mulher que tem um ciclo menstrual normal? Não. Primeira coisa, não pode estar usando nenhum tipo de medicamento oral, nenhum tipo de método contraceptivo. O que a gente precisa entender é que, para estar ovulando, basta que a mulher tenha ciclos regulares mensais, cólica eventual, TPM eventual e muco, aquela clarinha de ovo do período eventual. Essa é uma mulher que não precisa de nenhum exame para dizer que está liberando o óvulo, ok? Então, ciclo mensal. A partir dos 35, 36 anos, a gente recomenda que espere 6 a 9 meses. Não conseguiu obter uma gravidez, procura um ginecologista para fazer a avaliação inicial. Aquelas mulheres que têm dificuldade de ovular, e como que a gente identifica isso? São aquelas pacientes que menstruam com mais de 40, 50, 60 dias. Tem mulheres que demoram 3 meses, 4 meses para menstruar. Essas devem procurar o ginecologista imediatamente. Então, ciclos regulares mensais, vida sexual ativa, nenhum histórico de cirurgia passada, nenhum histórico de doença masculina, a gente espera em torno de 12 meses até 35 anos. Depois dos 35 anos,
6 meses, 9 meses. E aí o caminho, por exemplo, para se procurar uma clínica, procurar um especialista, a princípio? O ginecologista do dia a dia, ele consegue fazer os exames iniciais, fazer a orientação. Eu acho que realmente quando ultrapassa o ginecologista do dia a dia é quando você toma aquele passo de procurar uma clínica mais especializada que vai focar nos tratamentos de maior complexidade. Só para a gente encerrar então, com relação ao acesso a isso, ao custo, é difícil de falar aqui de valores, mas hoje já não é mais tão caro quanto antigamente você manter um tratamento desse tipo, ou se congelar um óvulo, por exemplo, é mais acessível. Olha, fertilização in vitro, a grosso modo, o custo é em torno de uns R$15 mil por tentativa. E, infelizmente, a natureza precisa de mais tentativas para entregar uma gravidez. Não é assim, fui ali na clínica, engravidei e fui embora para casa. É um caminho difícil, tem que estar preparado para isso. O que acontece hoje, por ter essa dificuldade financeira, é que a gente procura ajudar aqueles casais que precisam e não têm condições plenas de assumir e arcar com tudo. Então, por exemplo, a clínica nossa que nós trabalhamos, nós temos um programa social que tenta ajudar. Hoje nós temos protocolos mais amigáveis, que você não precisa usar aquela grande quantidade de medicação que custa caro, né? Então, hoje existem formas de fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso a esses tratamentos. E realmente, como as mulheres estão engravidando mais tarde, a gente tem um aumento de doenças como endometriose e outras, a fertilização in vitro acaba sendo uma ferramenta muito eficaz para antecipar essa interrogação, antecipar essa interrogação dessa gravidez para uma exclamação presente. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, sempre muito esclarecedora e uma ótima noite, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha ajudado um pouco. Bastante, muito obrigado. Nós vamos para um intervalo comercial, não saia daí, já de volta, vamos falar de política aqui no seu Jornal BH News.